Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nesta semana estudaremos a 6ª lição desse trimestre, com um tema muito interessante: motivação e preparo para a missão. Venha, estude conosco esse tema. Estamos começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa mais uma vez receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta semana estudaremos o tema motivação e preparo para a missão. Nós vamos entender que há necessidade de ter a motivação correta e um preparo para pregarmos o Evangelho, para levarmos a cruz de Cristo e principalmente a oportunidade de salvação até as pessoas. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, como de costume, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de ministério e companheiros também de estudo aqui dessa lição. Aqui à minha direita está o irmão Mose. O irmão Mose é o responsável pela indústria aqui no IAG. Seja muito bem-vindo, meu irmão, para estudar essa lição conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. E aqui à minha esquerda está o irmão Daniel. O irmão Daniel é preceptor aqui da escola do IAG e também é músico aqui na instituição. Sempre nos presenteia com louvores maravilhosos. E hoje ele vai compartilhar conosco o estudo da lição da Escola Sabatina. Amém, irmão Kleber. É um prazer estar com os irmãos novamente para nos atentar para os detalhes da Palavra de Deus. Amém? Amém. E principalmente você, que é muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É mais do que um estudo, é um encontro, porque aqui nós somos uma família e gostamos sempre de compartilhar com as suas experiências também, que você pode deixar aí nos comentários. Fala para nós de onde você está assistindo esse programa, fala para nós o que você tem gostado, alguma sugestão. Estamos aí para arrazoar com você. E não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos para que possa chegar muito mais longe essa mensagem e dessa maneira Cristo possa chegar muito mais perto das pessoas. Então vamos lá? Vamos adentrar essa maravilhosa lição. Bom, eu gostaria de convidar agora o irmão Mose para ler o verso para memorizar para nós, que está em Lucas 24, capítulo 24, versículo 44, e já fica aberto tanto para o Mose como para o Daniel, está comentando sobre esse verso para memorizar, o verso áureo, também sobre a lição. Muito bem, vamos ler então Lucas 24, 44, que diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É interessante a gente pontuar, esse texto aqui, ele não vai aparecer necessariamente aqui no início da lição, né? Mas aqui uma coisa importante de nós vermos que Cristo, ele mostrou algumas coisas relacionadas à sua pessoa e o cumprimento profético, né, como uma motivação para os discípulos acreditarem plenamente nele, né? E vendo que aquilo se cumpriu à risca no seu ministério e em sua vida. Mas eu gostaria de pontuar com os irmãos também, no comentário da senhora White da lição de sexta, tem 2 comentários que eu achei bastante... da lição de sábado, né? 2 comentários que eu achei muito importantes, que estão no livro Conselho sobre Mordomia e também no livro Parábolas de Jesus. No Conselho sobre Mordomia, é a página 230, início da 231, que diz assim: Jesus não quer que os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensas, nem achem que devem receber compensação por tudo o que fazem. O Senhor deseja que... Agora essa é a outra declaração. O Senhor deseja que descansemos nele, sem pensar na medida da recompensa. Quando Cristo habita na alma, o pensamento de remuneração não é supremo. Essa não é a motivação principal do nosso serviço. É verdade que, num sentido secundário, devemos considerar a recompensa. Deus deseja que apreciemos as bênçãos prometidas, mas não que sejamos ávidos de remuneração, nem sintamos que para cada serviço devamos receber compensação. Não devemos estar tão ansiosos de obter o galardão como de fazer o que é justo, independentemente de todo o ganho.
O amor a Deus e aos nossos semelhantes deve ser a nossa motivação. E é interessante porque o tema da lição, né, ele vem tratando sobre uma motivação e preparação para a missão. Nós vamos falar também sobre preparação, mas eu fiquei pensando aqui, né, motivação, né? Quando a gente trabalha, a gente já fica aguardando, né? Eu vou trabalhar, mas eu vou ter o meu salário, né? Então, aí e isso acontece com muitas coisas na nossa vida. Várias coisas que nós fazemos, esperamos algum tipo de compensação, algum tipo de recompensa, né? E qual que deveria ser a nossa motivação? E tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no Desejado também, que eu achei bem interessante. Desejado de todas as nações. Opa, aqui. Desejado de todas as nações, página 753, diz assim: o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Em outras palavras, quando Cristo ele veio aqui e colocou tudo a perder, ele arriscou tudo, qual era a motivação dele? A única motivação de Cristo era o amor por você e por mim, o amor pelo pecador, né? E a nossa motivação para a missão, preparo nosso para a missão, também deveria não a recompensa, e sim a nossa motivação deveria ser o amor pelo pecador, assim como o nosso mestre, porque ele é o nosso exemplo em tudo. Obrigado, irmão Daniel. Irmão Moses, algum comentário mais sobre esse início da lição? Então, acredito que o o irmão Daniel falou resume bastante já essa lição de sábado, né? Basicamente, ela nos traz a noção de que a pregação do evangelho não pode ser misturada com o egoísmo. E isso não é tão difícil de acontecer, né? Mas se nós colocamos como exemplo os grandes apóstolos, os grandes pregadores e o próprio Cristo, nós vamos ver que eles tinham os olhos numa recompensa, fixos numa recompensa, mas a recompensa não era algo que simplesmente beneficiaria a eles próprios. Jesus, qual foi a razão dele morrer? A Bíblia diz que ele tinha a esperança de levar muitos filhos à glória, toda a humanidade, se fosse possível. Ele fez provisão para todos. Mas, apesar de nem todos aceitarem, e ele mesmo pôs a sua vida em risco, a sua vida eterna. Não estou falando nem da vida carnal, porque nós vamos perder o nosso corpo, mas Jesus colocou em risco a sua existência eterna quando ele foi pendurado na cruz. Por quê? Porque ele tinha o fim de salvar os seres humanos. Amém. E o mesmo nós podemos dizer dos apóstolos. E um grande exemplo está aqui na própria lição de sábado, sendo citado aqui, Paulo, em Filipenses 1, de 1 a 15, perdão, de 1, de 15 a 18, ele vem falando sobre alguns pregadores que pregavam a mensagem, levavam o evangelho, de uma maneira proposital a trazer problemas a Paulo. Olhem só, vou ler da própria lição. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor. Quem? Os que fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, no caso aqueles que fazem por inveja e rivalidade, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Ou seja, eles pregavam o evangelho de Cristo, mas tinham a finalidade de causar sofrimento a Paulo. Eu não estudei a fundo esse momento exato, como que eles faziam isso, mas a resposta de Paulo chama a atenção. Depois ele fala: mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, olha só. O Paulo, em vez de olhar para esses homens como pessoas que estavam atrapalhando a sua obra, ele falou: olha, eles estão me ajudando, estão fazendo aquilo que eu quero fazer. Ou seja, de alguma maneira ou de outra, Cristo está sendo levado por essas pessoas. Amém. Não é interesse de Paulo dizer que nós devemos ser essas pessoas, porque claramente nós não devemos trabalhar por inveja e rivalidade. Mas nós devemos ter a atitude de Paulo, de quando nós virmos alguém pregando, de alguma maneira, às vezes alguém prega com indiretas, né? E isso eu acho que poderia até ser o caso aqui. As pessoas pregam e põem indiretas que parecem que estão direcionando para alguém, né? E às vezes a gente acha: nossa, essa pessoa está atrapalhando o evangelho, ou até o fato dela ir contra a nossa visão de pensamento. Às vezes nós pensamos que essa pessoa está indo contra o evangelho, mas não é assim que funciona. Nós devemos desenvolver a mente que Cristo e os apóstolos tiveram. Porque o conhecimento real da verdade não é você que dá. Você apresenta. Com a motivação correta, você vai fazer uma boa apresentação. Mas nós vamos ver mais para frente. É o Espírito quem ensina. Amém. Amém? Isso Amém. mesmo. Essa lição, eu gostei bastante dela também, porque a narrativa bíblica, quando nós se empenhamos ali em estudar principalmente os evangelhos, nós vamos ver qual é a motivação correta e centrada que cada cristão, que cada seguidor de Cristo vai ter ao seguir Cristo, ao
se incumbir ali da missão da evangelização, ou seja, do evangelho sendo pregado a todo mundo. E quando nós vamos lá em Romanos, principalmente ali Paulo, né, fazendo uma orientação sobre a nova vida, Romanos 12, vamos ler o versículo 2. Um é interessante também, mas vamos ler direto 2, por causa do nosso tempo. Diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui primeiramente o conselho é qual? Não se conformeis com esse século. É óbvio que a Bíblia, ela traz para nós, como você colocou muito bem, Moço, e o Daniel, que nós vamos ter uma recompensa. Agora, o que precisamos sempre ter em mente é o que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo, se é somente a recompensa. Porque a palavra de Deus também mostra para nós que nós não devemos obedecer a Deus só por medo ou só por desejo da recompensa, mas por amor ao que Cristo fez por nós. Exatamente. E se nós formos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai se cumprir o que você falou, né? Que nós podemos ter a mente de Cristo. Amém. Amém. A partir do momento que nós tivermos a mente de Cristo, e eu penso que agora nós já podemos entrar para domingo aqui, a partir do momento que nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos compartilhar as boas novas pela motivação correta, e não somente pensando na recompensa. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Que prazer é esse, Daniel e Moses, de compartilhar as boas novas? Porque é uma satisfação imensa quando você tem uma boa notícia e você poder compartilhar ela com outras pessoas. E ainda quando essa boa notícia é uma notícia de vida e de vida eterna, né? É verdade. Tem? Pode começar. Então, vamos lá. Eu vi aqui na lição tem uma pergunta, né? Qual foi a reação dos que ouviram sobre o Cristo ressurreto? Qual que foi a reação? Gente, as pessoas não conseguiam se conter, né? Porque é algo milagroso, algo esplêndido, onde não é só milagroso, mas é o renascimento de uma esperança que tinha sido colocado como obsoleta, né? Não, desapareceu, acabou a esperança, né? O mestre morreu, ele não é o Cristo, ele não é o escolhido, ele não é aquele que a gente estava esperando. E agora, de repente, vem o quê? Essa notícia vem à baila, né? E eles percebem que o Cristo ressuscitou, eles não conseguem se conter. E são, por incrível que pareça, as primeiras pessoas que acabam vendo são mulheres. E as mulheres não têm tanta credibilidade. Mas mesmo assim, a veemência e o impacto de como elas apresentaram essa mensagem fez com que os homens também fossem atrás, né? E então, essa mensagem começou a ser propagada assim, de uma forma poderosa, né? Por causa do ânimo, o empenho e a dedicação de quem teve assim o contato ali com o Cristo ressurreto. Né? E assim, que nem o Daniel colocou aqui, as mulheres não têm muita credibilidade na visão do texto aqui, exatamente, né? Da época, porque sim, a mulher ela era desprezada. Exatamente. Né? E tanto nós vemos que a mulher teve um papel, e o Daniel colocou interessante, importantíssimo na missão ali do Evangelho. Porque se você avaliar, compartilhando as boas novas, as primeiras, ou seja, os primeiros seres humanos que compartilharam as boas novas de Cristo ressurreto, foi as mulheres. Foi mulheres. É interessante até nós lembrarmos, né? Lembrando sempre que nós não podemos transferir todo o contexto de um tempo para o nosso tempo, mas falando como se estivéssemos naquele tempo. Deus usou as coisas tolas para fazer a maior propagação da mensagem. A primeira, a mais importante. Exatamente. E interessante ver aqui, né, que Pedro foi o primeiro a demonstrar ali que ele, apesar de ele estar empolgado com aquela notícia, é igual quando a gente recebe uma notícia boa demais, assim, a gente Pra ser verdade, né? Olha, antes de eu acreditar e me decepcionar, eu prefiro ir lá conferir. E ele foi lá e viu que realmente Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, nós estamos vendo uma experiência conjunta aqui de todos os discípulos, os seguidores de Cristo, né? Cada um recebeu a notícia de uma maneira. As mulheres receberam dos anjos a notícia. Pedro e os outros discípulos receberam das mulheres a notícia. Tomé recebeu dos outros discípulos a notícia. Sim. Mas todos eles, no final, nós vamos ver, né, que tiveram a experiência de encontrar o próprio Jesus depois, para confirmar, né? E o interessante também, que vocês estão colocando, é que dependendo da experiência que você tem com Deus, é a maneira que você vai receber a mensagem. Porque cada um aqui também recebeu a mensagem de uma maneira, né? Que nem o Daniel colocou. De começo, muitos ficaram assim, nossa, mas é bom demais para ser verdade. Mas depois começou a vir a incredulidade, né? Em alguns. Qual que era a visão de alguns no momento? Nossa, roubaram o nosso Senhor. Não sabemos onde ele está.
Tomé chegou a descrer de uma maneira tão assim impulsiva ali, vamos dizer, que vendo o próprio Cristo, ele precisou tocar a ferida. E eu fico imaginando assim, né? Será que quando as boas novas é compartilhada para nós, quando foi compartilhada para nós, ou nós compartilhamos para as pessoas, será que o nível de incredulidade é menor ou maior do que daquela época, né? Então eu penso que a forma de nós aceitar a Cristo, ou receber a Cristo, depende muito da nossa comunhão com Ele. Sim, desculpa, Daniel. Pode falar. Posso falar? É rapidinho. É interessante notar o fato de você receber a mensagem não te faz, e isso pega a lição como um todo, não te faz preparado para pegar a mensagem. Todas as pessoas receberam a mensagem, mas qual delas poderia sair dali pregando? Nenhuma. Eles simplesmente, com empolgação, falaram, mas o real preparo para levar o evangelho ao mundo veio um pouco depois, né? Nós vamos ver nas lições mais pra frente, mas não vamos adiantar, vamos deixar o Daniel fazer o comentário aí. Meu comentário tem a ver com o que você falou agora há pouco, sobre a questão da aceitação. Como que é feita essa aceitação? E tem uma declaração aqui da senhora White na meditação Nossa Alta Vocação, de 1962, 22 de outubro, página 299, que diz assim: devemos cultivar a bondade e a cortesia no contato com aquele a quem encontramos. Procuremos sempre apresentar a verdade de maneira fácil. Essa verdade significa vida, e vida eterna para o recebedor. Estudem, portanto, para passar fácil e cortesmente dos assuntos de natureza temporal para os espirituais e eternos. Enquanto vocês andam pelo caminho ou sentam à beira da estrada, podem deixar cair em algum coração a semente da verdade. E eu achei interessante como que ela fala aqui, uma coisa trazendo para os nossos dias. As pessoas vão aceitar a verdade dependendo da maneira, muitas vezes da maneira como nós apresentamos. E ela fala assim, procure apresentar a verdade de forma fácil. Né? E eu lembro de uma declaração bem antiga da senhora White, não lembro agora o livro certinho onde estava, em que duas menininhas, chegaram na senhora White e perguntaram, é a senhora que prega hoje? E ela disse que sim, ela afirmativamente, e ela falou assim, nós gostamos como que a senhora prega, porque a senhora prega bem fácil. Nós não entendemos termos complicados como justificação e santificação, mas do jeito que a senhora explica, nós entendemos. Que coisa incrível, né? Então, as crianças compreendiam o jeito que a senhora White se expressava. Então, era algo claro. E aqui ela está falando assim, procurar apresentar a verdade de forma clara e de forma fácil, com cortesia, né? E também ela falou outra coisa aqui que eu achei muito importante. Para a gente procurar passar de uma forma educada de um assunto temporal para um assunto eterno. Por exemplo, você está numa conversa e o assunto que está girando ali é o assunto temporal. E você percebe, em todas as nossas conversações deveriam ser levadas para o reino de Deus, né? E ela fala assim, olha, com cortesia, com jeito, pega esse assunto temporal e transfere ele para um assunto espiritual, um assunto de interesse eterno. E eu achava interessante, queridos, eu não entendo como que o meu pai conseguia. Às vezes ele chegava no mercado, ele tinha bastante amizade com a pessoa do mercado, né? A dona do mercado da vila onde nós morávamos. E às vezes ele estava ali conversando ali com os materiais ali que ele tinha comprado e tal, conversando ali no caixa, e de repente as pessoas estavam falando sobre o tempo, né? Hoje vai chover, hoje está sol demais. E ele pegava e conseguia puxar qualquer assunto, ele conseguia puxar para o espiritual. E eu ficava encucado, né? Como que ele conseguia fazer isso, né? Deus, eu acredito que esse texto meu pai não conhecia. Meu pai, quando ele conheceu a verdade mesmo, ele já tinha passado dos 70 anos, né? Então já estava bem velhinho. Mas Deus deu essa sensibilidade, né? Dele conseguir pegar assuntos temporais e puxar para assuntos espirituais, trazendo as pessoas para uma reflexão sobre a verdade de Deus. Talvez não tenha a palavra no texto aí, mas talvez a palavra inteligência se aplique aí também, né? Porque
Você falou um exemplo bom, Uhum. eu vou comentar um exemplo que talvez não foi tão legal, mas é algo que é costumeiro ver, né? Às vezes, algumas pessoas, no afã de falar sobre Deus, tentam colocar Deus em qualquer assunto Sim. da primeira maneira que vem na mente, realmente, Sim. sem pensar. Porque Sem quando nós pensar. vamos pregar uma mensagem tão importante, imagine, você não vai contar uma notícia importante de qualquer maneira. Não. Algo de importância, de interesse eterno, de interesse para todos, você não vai fazer algo, contar essa notícia de maneira qualquer. Então, por exemplo, estávamos falando sobre o esterco, sobre o aproveitamento de esterco de porco. Certa vez um professor não adventista, desconhecedor da verdade, falando sobre esse assunto. E aí, de repente, alguém que estava ouvindo falou, ah, não, isso aí está escrito na Bíblia que é contaminante, isso, e foi... O assunto era mudou totalmente no meio da aula, não foi respeitoso porque trocou o assunto da aula. Uhum. Foi algo realmente, talvez, desinteligente, né? Sim. Para Desnecessário. um assunto tão sagrado, Sim. temos que ter inteligência e as Inteligência. outras características que foram mencionadas, né? Sim. Muito bom pelo comentário que vocês trouxeram. A lição aqui também vem falando um pouco sobre a nossa experiência, né? Nós devemos ter uma experiência com Jesus para poder transmitir isso para as pessoas. Com certeza. Inclusive, a lição fala aqui para nós que essa é uma ótima motivação. Agora, tem um ponto aqui fundamental, muito importante, que eu acredito que nessa lição é um dos principais que eu consegui destacar, que, claro, que além da experiência ser necessária, ela não deve ser o alicerce principal. Sim. O alicerce principal deve ser a profecia, a Isso. palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir para vocês explanassem um pouco sobre isso, né? Sobre um fundamento profético. Porque um fundamento profético é um alicerce sólido, é uma casa sendo construída na rocha. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e explanassem para os nossos espectadores que estão nos assistindo também. Tem um texto da irmã Ellen White, que eu não vou ter a referência dele nesse momento, mas é um texto que marcou muito a minha vida, que ele é um texto que ensina como devem ser tomadas as decisões mais importantes. Como tomar decisões, como saber que estamos fazendo o correto. E há 3 maneiras. O primeiro é através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus confirma aquilo que você está pensando ou pretende fazer, vá em frente. O segundo são as circunstâncias. Se as circunstâncias estão favoráveis, pode ser algo bom. E terceiro, as impressões do Espírito. Só que ela põe claramente em ordem de importância a palavra de Deus como primeiro, ou seja, se algo está de acordo com a palavra de Deus, dificilmente você vai cometer um erro. Se você confia nas circunstâncias para falar ou para fazer alguma coisa, você pode ter o risco de interpretar a circunstância de maneira equivocada. Sim. E o último, eu creio que é um dos que Satanás mais tem usado nos últimos tempos, que é falsas impressões, vindas de quê? De experiências. Então as pessoas passam por uma experiência ali emocionante muitas vezes, e nós vemos isso muito com conversões, né? Uma emoção, a pessoa toma uma decisão ali, só que as emoções, elas não têm base nenhuma. Então, por mais que a experiência tenha sido forte e viva naquele momento, quando passa o poder da impressão, a pessoa pode esquecer tudo aquilo que ela fez. Toda aquela decisão que ela tomou, a importância daquela decisão, pode ser perdida. Por quê? Porque a base dela não está em algo que não muda, que no caso seria a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alicerce seguro, né? Um fundamento profético é o principal. Nós podemos ver que na experiência dos discípulos, Jesus apareceu para eles e deu a experiência. Eles precisavam da experiência para sentir, para ter certeza? Sim. Mas o que faria eles lembrarem da experiência? Uhum. A profecia. A profecia. A profecia, exatamente. É extraordinário porque o que o moço falou está ligado com o verso para memorizar que a gente usou no início, né? Mas Verdade. não fazia muito sentido na lição. Agora a gente vê como ele se encaixa, né? Ele vai se encaixar de forma poderosa, porque eu coloquei aqui na pergunta, o moço já respondeu a pergunta, né? A pergunta número 2 aqui, né? O que aconteceu e por que... o que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos. Primeiro, eles tiveram ali a parte física, né? E a parte, como o Kleber mencionou, que é a parte da experiência, porque eles viram o seu mestre, tocaram no seu mestre, ele comeu algo diante deles para confirmar que ele não era um fantasma, como poderiam pensar, né? Outra coisa importante, que é o que Moses mencionou, que Cristo focou ali na parte profética. Como assim na parte profética? O verso 44 aqui do capítulo 24 diz assim: E disse-lhes essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Cristo, depois de
ter a experiência, mostrou para eles a profecia e não mostrou em apenas um lugar. Ele mostrou em vários lugares aqui a profecia se cumprindo e tudo que era dito a respeito dele se cumprindo na frente deles, né? Então tiveram uma experiência assim, bem mais profunda que a normal. Muito bom. E o moço estava comentando, estava até procurando um texto aqui, que eu tinha salvo aqui, mas eu não sei onde foi parar. É um texto que fala assim, está no Grande Conflito, onde Ellen White, vou falar com minhas palavras, que ela diz assim, que ainda que a ciência, ou seja, os homens mais iletrados, os concílios tão discordantes como são, ou qualquer outra coisa, queira trazer como um ponto de salvação um assunto que não tem um claro assim diz o Senhor, nós não devemos aceitar. Então, somente com um claro assim do Senhor. Que eu achei interessante que ela cita a ciência, os homens iletrados, que são considerados pelo mundo como sábios, os concílios tão discordantes como são das igrejas, ou seja, todo concílio que toma uma decisão por um assunto que não tem um claro assim do Senhor, está equivocado, está errado, nós não podemos aceitar. Então aqui a palavra de Deus vem mostrando para nós o seguinte, somente um fundamento sólido, profético, escriturístico. E aqui eu não me esqueço, né, da passagem que o pastor Manuel Spino trouxe para nós aqui, que Jesus ali quando ele foi tentado, né, um pouco antes dele ser tentado, a experiência dele era o batismo, o céu se abrindo e Deus, ele ouvindo a voz do Pai falando, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí desce o Espírito Santo como uma forma, né, de pomba ali, ou seja, ele teve plena confirmação do ministério dele, plena confirmação. E logo depois ele vai ao deserto para ser tentado e ele não aplica a experiência que ele tinha tido, mas aplica o assim está escrito. Verdade. Deixando como testemunho para nós, né? Que nós devemos aplicar o assim está escrito. E Daniel e Moses, isso é tão importante para nós nos últimos dias, que isso vai nos proteger contra as heresias que têm entrado. Isso está até na pergunta de rodapé aí, dá licença. Você já começou? Então já pode comentar aí, meu irmão. Então, isso é muito importante. Aqui tem uma perguntinha aqui de rodapé, interessante, que diz assim, você está bem fundamentado nas profecias que apontam para a primeira e a segunda vindas de Cristo? Primeira e segunda? Nos últimos dias, por que devemos estar firmados na palavra e por que entender as profecias é tão crucial para a missão? Cristo, quando ele veio aqui pela primeira vez, e aqui até a pergunta está falando assim, você está firmado na primeira vez que ele veio? Ah, mas isso já aconteceu. Só que o que Satanás fez na primeira vinda de Cristo? Ele deu a impressão que era a segunda. A mesma coisa ele vai tentar fazer hoje. Ele vai tentar desmistificar a segunda como se fosse uma primeira. E ele vai tentar enganar as pessoas da mesma forma. Por quê? Satanás ele brinca com as escrituras porque ele conhece ela muito mais do que nós. Ele conhece muito bem. Agora, como que eu posso me esquivar de ser enganado por ele? Aqui tem uma meditação da Sra. White também. Olhando para o alto, 1983, 5 de janeiro, página 13, diz assim, aqueles que têm Jesus habitando no coração pela fé, receberão realmente o Espírito Santo. Todo indivíduo que recebe Jesus como seu Salvador pessoal, tão certamente recebe também o Espírito Santo para ser o seu conselheiro, santificador, guia e testemunha. Aí fica a pergunta. Peraí, eu preciso só receber Jesus como meu Salvador. Ah, então tá bom. Quantos aqui não querem ser salvos? Todos querem ser salvos, principalmente da morte. Então, aceitar Cristo como meu Salvador da morte é o que me protege de todo o engano e que já me concede o Espírito Santo? De jeito nenhum. Cristo ele veio para nos salvar do quê? Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará luz a um filho e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando eu creio e aceito Cristo pela fé como Salvador dos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, olha só, ele se torna o meu conselheiro, santificador, guia e testemunha. Quanto mais próximo o crente anda com Deus, mais claro é o seu testemunho. E como resultado certo, mais poderosa será sobre os outros a sua influência e o seu testemunho. O testemunho do amor de um Salvador, mas ele dará evidência de que preza a palavra de Deus e que ela é a sua comida, a sua bebida para satisfazer também
a alma sedenta. Ele preza o privilégio de aprender a vontade de Deus e de partir a sua palavra. Olha só que interessante. O Espírito Santo entrando na vida do cristão, a vida dele se torna uma influência poderosa e levar as outras pessoas também a querer estudar a palavra de Deus e se tornar um povo, um povo apenas, né? Não várias igrejas. E outro texto que é interessante de nós pontuarmos aqui também, João capítulo 16, versículo 13, diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá e anunciará as coisas vindouras. Ou seja, ele também vai falar do futuro, passado, presente e futuro. As coisas que você aprendeu vão vir na sua cabeça no momento em que você precisar dessas coisas para vencer a tentação. As orientações de Cristo, no momento que você estiver sendo tentado, essas orientações vêm para a sua mente. A lei de Deus vem para a sua mente. Os escritos dos profetas vêm para a sua mente. A única coisa que pode impedir o Espírito Santo de trazer a verdade para a sua mente é você não ter estudado. É a única coisa. Porque o Espírito Santo fará você lembrar tudo aquilo que você estudou. Mas aquilo que você não estudou, ele não pode fazer. Mas se nós nos entregarmos e estudarmos, esmiuçarmos a palavra dele, essa palavra, ela virá na nossa mente no momento que nós precisarmos resistir ao inimigo. E isso, queridos, vai causar um testemunho maravilhoso na vida daqueles que entrarem em contato conosco. Amém. Amém. Bom, o título, tem um comentário, moço? Você vai ainda falar sobre essa de segunda? Não, já vou pular para Então, rapidamente, eu acho que é muito importante para nós como igreja, agora falando como corporação igreja, observamos que aqui pode haver, na própria lição, nos próprios comentários da própria lição, nem são os de Ellen White, pode haver uma velada repreensão aqui para a igreja. Porque aqui vem dizendo que se Jesus tivesse deixado os discípulos apenas com a experiência ali vivida física, provavelmente a fé deles não teria perdurado. Com o tempo, o poder da experiência poderia se dissipar e eles se esqueceriam ou começariam até a questioná-la. E onde eu acho que está aqui o nosso, talvez um aviso para nós e uma luz que nos mostra o porquê tem tantas pessoas que entram e saem da nossa igreja. Na verdade, isso aqui provavelmente pode ser tomado por aqueles ensinadores, pelos pastores, por todos aqueles que levam o evangelho e batizam pessoas, a importância de ensinar as pessoas a confiarem na palavra de Deus como guia supremo. Exato. Porque a palavra de Deus não depende de emoções para ser a palavra de Deus, ela é ela mesma. Ela nunca vai mudar, independente da era. Ela é a mesma palavra desde 2000 anos atrás. Hoje, ela só tem um pouco mais de história para nós, mas ela nunca mudou. Ela nunca muda e não varia. Então, você não vai ter uma interpretação diferente das escrituras que vai estar correta e ter uma outra pessoa tendo uma interpretação das escrituras em outra época diferente também está correto. Exato. Não é possível. A Bíblia é um livro que ele é universal. Em toda a eternidade ele vai sempre significar a mesma coisa. O problema é que muitas pessoas hoje, por não entenderem que esse livro é a base de tudo, inclusive o próprio texto da lição mesmo nos diz que aqui está uma das primeiras motivações, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Uma das principais motivações para pregar o evangelho é porque está escrito. Exatamente. Essa é uma das principais motivações. Se as pessoas se convertem em massa hoje, baseada em uma pregação, nós vamos ver na lição de quinta-feira que uma pregação não ensina a pessoa como ela deve viver. Ela diz que a pessoa, na pregação, ela entende o que ela deve fazer, mas ela não sabe como. Então, eu creio que aqui está uma chamada de grande importância para os líderes e pregadores, para nós e todos, né? De fixarmos na mente dos conversos, tanto os antigos como os novos, de que a palavra de Deus é o firme fundamento sólido, que não pode ser movido. Exatamente. Porque se nós vivemos hoje, como já convertidos, com base em alguma experiência sobrenatural ou em alguma experiência interessante que foi bonita, mas que ela não está baseada nos textos da palavra de Deus, ela está em grande risco de ser movida como areia movediça. Com certeza. Só mais um pontinho, perdão. Mas eu gostaria de voltar a bater na tecla do Espírito Santo. Olha só que esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, era só 19, mas vamos ler os outros para ficar mais claro. 19 até o 21, diz assim: e temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem fazer e estar atento,
como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações, até Cristo ser formado em nós, né? Até o apóstolo Paulo fala que ele ora e geme com dores de parto até que Cristo seja formado nos cristãos, né? E aqui, olha só que interessante. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem, vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Queridos, é Ele que inspirou de Gênesis a Apocalipse. E é Ele também que vai nos ajudar a entender de Gênesis a Apocalipse. Como Moses mencionou, a palavra de Deus. O camarada tem uma interpretação, o outro em outro tempo vai ter outra interpretação, então aqui tem alguma coisa errada. Aqui tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus, ela se interpreta e ela não confunde ninguém. Ela é como uma luz que ilumina, não uma luz que leva para as trevas. Então, ela ilumina, então ela vai te conduzir ao lugar certo. O que nós precisamos, quando nós temos alguma divergência, o que faltou? O que faltou? Tem erro na palavra? Não. É a quantidade que um ou outro buscou o Espírito Santo, porque aí ele vai revelar, porque ele inspirou e ele esclarece. Amém. Muito obrigado pela explanação que vocês deram aí. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a usufruir do seu direito de se envolver nessa missão, de fazer parte daqueles que estão levando o Evangelho até os confins da terra. Nesse momento, você pode compartilhar esse vídeo, permitindo que essa mensagem possa chegar muito mais longe e, dessa maneira, Jesus chegar muito mais perto das pessoas. Se esse assunto é relevante, se esse assunto faz sentido para você, compartilhe para que outras pessoas também possam vir se alimentar dessa mensagem, Amém. desse conteúdo. Muitas vezes, meus amados, nós compartilhamos vídeos que não tem nada a ver, piadinha, coisas sem sentido, que não é uma mensagem de vida para vida. E por que não se esforçar nesse momento? É tão rapidinho, você não vai gastar aí nem um minuto para poder deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. A partir do momento que você fizer isso, o algoritmo do YouTube vai levar muito mais longe essa mensagem, permitindo várias pessoas se deparar com a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo Jesus. Bom, agora voltando para a nossa lição, eu achei muito interessante o título, fala motivação e preparo para a missão. Então nós entendemos que uma das motivações mais assim sólidas e que deve ser mais assim audível ao nosso ouvido é a questão de estar escrito, como o nosso irmão Moses colocou. É a palavra de Deus está escrito. Só que aqui em terça-feira, como o Daniel já comentou muito bem, só vou dar uma pincelada para nós partirmos para a quarta, há necessidade de uma espera para cumprir essa missão. E que espera seria essa? Nós entendemos aqui, através da palavra de Deus e através do que o Daniel falou, que essa espera é a necessidade de um preparo. Isso. Que é o Espírito Santo que vai trazer à minha mente e que vai trazer também à minha vida a oportunidade de aceitar Jesus. Ou seja, não é simplesmente eu me esforçando, é Jesus habitando em mim e fazendo a obra. Não é eu melhorando um pouco. Não é um melhoramento do ser humano, mas é uma morte para esse mundo, para essa natureza. E interessante que, Daniel e Moses, sem dúvida alguma, há necessidade de uma morte eterna. Sim. Sempre vai existir uma morte eterna. Agora a questão é o seguinte, que seja a morte eterna da velha natureza. Amém. Porque se não for a morte eterna da velha natureza, infelizmente vai ser a morte eterna da nossa natureza para toda a eternidade. Não vamos ter esperança. Amém. E nós não queremos isso, né? Então, fazendo só uma leve comparação, está lá no Recebereis Poder, Ellen White falando que os discípulos eles necessitaram de um preparo para o recebimento da chuva temporã, ou seja, para o recebimento do Espírito Santo ali no início da obra. E também nós compreendemos, né, Daniel, que necessitamos de um preparo para o recebimento da chuva serôdia agora no fim. Sim. E pode ser que esse é o motivo de nós não termos sucesso na nossa missão. Já compreendemos que temos que levar as boas novas, sim, já compreendemos que as boas novas devem estar alicerçadas na palavra de Deus, profética, só que não estamos preparados para ser usados pelo Espírito Santo. Então aí é um mensageiro que não vive a mensagem. Então a partir do momento que ele leva a mensagem, o descrédito está na própria vida. E isso é muito ruim. E agora aqui em quarta-feira traz um tema que eu acho muito interessante, que é a quem crucificaram. E nós entendemos, né,
que esse que foi crucificado na cruz é aquele que pode dar a vida e a vida em abundância. Exato. É aquele que pode restaurar, é aquele que pode fazer nova todas as coisas. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse ser que é Jesus. A quem crucificaram? O mais interessante de ver aqui é a coragem de quem pregou. Porque, em primeiro lugar, até então, eles estavam escondidos e tremendo de medo, né? Os discípulos. E agora que eu fui dar uma olhada, dar uma lida no sermão de Pedro, meus queridos, que sermão foi esse? E eu coloquei alguns pontos desse sermão. Primeiro, foi um sermão teológico. O sermão de Pedro foi um sermão teológico, um sermão cristocêntrico, um sermão profético, um sermão ousado, um sermão verdadeiro e um sermão traduzido em várias línguas. Porque eu vejo aqui, é interessante, né? Quando nós convidamos uma pessoa aqui para vir, né? E fala numa outra língua, e nós chamamos aqui o Mose para traduzir, né? Do espanhol para o português. Agora ali na sala de aula dos alunos aqui da escola de IAG, nós estamos aqui com o Cameron Scottfield, e ele fez aqui algumas... Ele fez 2 semanas, já tá na segunda semana de oração aqui para os alunos, e o Arthur tem traduzido ele, e eu fico assim impressionado, né? Poxa vida, né? Como que a pessoa pega ali e já consegue já traduzir em tempo real, né? E você vê que esse sermão aqui, ele foi transmitido em tempo real para todos que estavam ouvindo ali naquele momento. Mas o ponto que me chamou a atenção nesse sermão é a ousadia a qual ele foi pregado. Por quê? Naquele momento eles poderiam morrer todos, não era só Pedro que estava pregando. Todos que estavam ali poderiam morrer. E, no entanto, eles não estavam preocupados consigo mesmo. A motivação deles era outra. A motivação deles era salvar aqueles que mataram o próprio Salvador, que é Jesus Cristo. Porque entre aquelas pessoas, tinham pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a morte do Salvador. E eles estavam ali, poxa vida, esses camaradas, não vou pregar para eles, eles merecem morrer, crucificaram o Filho de Deus. Não, Pedro estava ali cheio do Espírito Santo, com vontade de fazer aquelas pessoas se arrependerem. Imagina você conseguir ter a oportunidade de salvar o carrasco que matou uma pessoa que você ama muito. É algo absurdo, né? E aqui eles conseguiram fazer isso aqui num sermão extremamente ousado. E se converteram ali. A palavra de Deus diz que cerca de 3.000 almas. Consegue imaginar uma coisa dessa? É algo poderoso. Por isso, queridos, nós precisamos do Divino Espírito Santo. Porque pessoas assim, mortais pecadores como você e eu, poderemos fazer coisas memoráveis como o que foi feito naquele dia. O Dani fez referência, né, ao fato da ousadia do sermão, que foi um sermão bem ousado. E realmente, nós vamos ver, é meio difícil nós conseguirmos conciliar o Pedro de Lucas, ou dos evangelhos ali, com o Pedro de Atos. Realmente, né? De onde veio tanto poder? De onde veio tanta ousadia, né? É interessante notar isso. E aí eu queria fazer uma pequena menção à terça, né? Que terça-feira nos traz no finalzinho da lição uma pergunta. Como aproveitar o tempo da espera? Né? Que diz aqui, como esperar no Senhor sem perder a fé, usando o melhor tempo? E nós viemos para aquele, pode-se dizer até que é um jargão nosso, adventista, que é preparação e missão. Santificação e missão. Então, o que os discípulos estavam fazendo no tempo livre? 50 dias aproximadamente ali. Estavam se preparando, eles estavam estudando, eles estavam orando, estavam unânimes. Tudo aquilo que nós já sabemos, né, um outro tema provavelmente, mas que tudo que está ligado com o derramamento do Espírito Santo, que é a unidade, aquilo que nós vemos na vida dos apóstolos quando nós lemos o livro de Atos, né? Mas isso preparou eles de maneira que Pedro, que era ousado antes para fazer algumas coisas, mas que era bem medroso em outras situações, agora ele foi transformado totalmente. Nós não vemos nada em Pedro que denote um pouco de medo de nada. Como o Dani falou, todas aquelas qualidades, e é interessante que a primeira coisa que Pedro faz é citar a palavra de Deus quando ele vai pregar. Ele fala, as pessoas estão tendo aquela experiência, recebendo o Espírito, falando em línguas, e os outros estão olhando e falando, nossa, aqueles ali beberam a noite inteira, e agora de manhã estão embriagados. Aí Pedro defende eles usando o quê? A palavra. A palavra de Deus. Exato. E a base do sermão de Pedro é a palavra de Deus, e ele chega a oferecer a salvação para aqueles que haviam crucificado a Cristo. Isso.
Ou seja, até mesmo vocês que o crucificaram, nós podemos ver duas coisas. Uma, coragem, porque ele está acusando o pecado ali. Acusando não, ele está mostrando claramente o pecado Isso. que foi cometido, mas ao mesmo tempo ele traz a essência do evangelho, que é a restauração, mesmo para quem cometeu um pecado tão grave, como matar o Filho de Deus. Que coisa incrível, né? Isso deveria animar a gente a pregar o evangelho, não importa para quem. Exatamente. Muitas vezes vem pela nossa mente, né? Será que Deus consegue restaurar tal pessoa? Tudo bem, não é duvidar do poder de Deus às vezes, mas nós pensamos que a pessoa não vai conseguir ser restaurada. De certa maneira, é duvidar do poder de Deus. Porque se ele disse que poderia salvar até mesmo aqueles que haviam matado a Jesus, quem somos nós para pensar que Deus não tem poder para restaurar alguma alma? E é interessante porque são pessoas que contribuíram com a morte do Salvador, e o Salvador ficou 3 dias no seio da morte. Só que por cada um desses dias foi 1.000 pessoas restauradas, né? Foram 3 dias, então foram 3.000 almas salvas com esse sermão. E olha só que maravilhoso esse texto aqui do História da Redenção, página 245, que diz assim: 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Os apóstolos falavam pelo poder do Espírito Santo e suas palavras não podiam ser controvertidas, pois eram confirmadas por poderosos milagres, operados por eles mediante o derramamento do Espírito de Deus. Os próprios discípulos estavam atônitos ante o resultado dessa visitação e com a rápida e abundante colheita de almas. Todo o povo estava cheio de assombro. Olha só que coisa extraordinária. Eles mesmos se encantaram com isso, ficaram impressionados. As outras pessoas falaram assim, mas peraí, como esses aí são apenas pessoas assim... Pescadores, grosseiros. Como que podemos entender eles falando na nossa própria língua materna? Ou seja, até com trejeitos da língua eles estavam falando. Porque vocês que traduzem, vocês sabem que traduzir é uma coisa, mas falar com aspectos da língua materna, acentuação, com as acentuações, é muito mais difícil, né, Moza? Com certeza. Então, queridos, eles estavam falando com todos os detalhes para que as pessoas não ficassem sem entender. Então, era um sermão que não poderia ser contradito, por quê? Tinha a operação milagrosa do Espírito Santo. E o texto continua dizendo assim, ó: somente os argumentos, note que interessante, somente os argumentos dos apóstolos, embora claros e convincentes, não teriam removido o preconceito dos judeus, que resistira a tantas evidências. Mas o Espírito Santo enviou tais argumentos com divino poder a seus corações, e eles eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo-os de sua terrível culpa em haverem rejeitado e crucificado o Senhor da Glória. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha só que extraordinário. Eles iam, a partir do momento que se arrependessem, iriam ser cancelados os seus pecados, seriam batizados em nome de Cristo, e eles também receberiam o mesmo Espírito que foi utilizado para salvar as vidas deles naquele momento. Esse é um texto bombástico, né, que mostra a atuação do poder de Deus, tornando evidente a pregação do Evangelho. E, queridos, esse mesmo Espírito estará à nossa disposição agora, na última geração, nesses últimos dias. Amém. Tem um aspecto da vida de Pedro também que eu acho interessante, que mesmo Pedro vivendo no período da primeira igreja, no período de primeiro amor, Pedro era um laodiceano antes da conversão. Sim. Pedro achava que rico era e de nada precisava. E que eu acho interessante na vida de Pedro, que nós podemos destacar em todos os pontos praticamente dessa lição aqui, é que Pedro tinha uma vontade enorme de evangelizar. Pedro, desde o início, ele tinha um desejo muito grande de estar próximo de Cristo. Claro que esse desejo, que desde o início ele tinha, estava ali dentro, infiltrado por um desejo de grandeza, de supremacia, de destaque, de reconhecimento. E grande era o desejo de Pedro de ser reconhecido, nós sabemos disso. Só que depois de Cristo ser crucificado, e Pedro entender ali o que era realmente a conversão, ele mudou completamente.
Porque você pode notar que antes, Pedro, além de pregar, de andar com Cristo, de se esforçar, ele não conseguiu alcançar o objetivo. Agora, após a morte de Cristo e a ressurreição, quando Cristo vem ter com Pedro, nós vemos ali um Pedro convertido. E aí depois nós vemos um Pedro convertendo ali, através do poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Fazendo agora uma aplicação para os nossos dias. Que muitas vezes nós estamos empenhados na obra. Nós damos o nosso melhor, nós aplicamos ali até os nossos investimentos muitas vezes. Mas o que falta é o coração ter sido convertido. Nós estamos fazendo pelo nosso próprio esforço e não permitindo que Cristo habite em nós, né? E seja realmente a esperança da glória. Então eu penso que se nós permitirmos Cristo habitar em nosso coração, eu creio que é possível. Não vou falar 3.000 almas se converter, mas pelo menos o filho se converter, a esposa se converter, o pai, a mãe, ao olhar para o nosso exemplo agora, né? Ao olhar para a nossa pregação. E aí eles vão conseguir identificar a coerência com o que eu prego e também com o que eu vivo. A palavra, mas também a experiência, né? A teoria e a experiência. E agora eu trago aqui para vocês, porque faz referência a isso que eu acabei de falar também, uma imagem da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, a igreja de poder, nós entendemos que é a igreja depois da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus existia poder em Cristo, mas não nos discípulos. Exato. Eles até fizeram milagres ali, porque Cristo trouxe ali uma amostra do que eles poderiam ser já naquela época. Mas depois da morte de Jesus, esses apóstolos ali agora com poder, a igreja primitiva levou o evangelho a todo mundo praticamente. Esses dias eu vi uma explicação, e na realidade não é nem uma explicação, uma estatística, onde fala que é impossível a igreja adventista, com 20 milhões ou mais de membros que existe hoje, conseguir levar o evangelho a todo mundo. Mas por que é impossível? Porque nós estamos olhando os métodos humanos. Isso. Porque uma igreja ali com cerca de 100 homens, que foi na época do dia de Pentecoste ali, levou o evangelho praticamente a todo mundo na época. Todo mundo. Então, se nós se convertermos, porque Deus não precisa de quantidade, precisa de homens convertidos para o Espírito Santo poder usar, né? Sem dúvida que o evangelho vai ser levado a toda a terra também. Amém. Eu queria pegar uma carona no comentário que você fez anteriormente, agora com relação à questão do testemunho. Foi magnífico o seu comentário. E ele tá exemplificado aqui também, ó, nessa declaração do Atos dos Apóstolos, página 325, no livro da Senhora White, que diz assim: Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência da sua união com Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que proclamava, dava um poder convincente à sua pregação. Nisso está o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais persuasivo sermão que se pode pregar em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando incontestável, pode provocar apenas oposição, mas um exemplo piedoso tem o poder, o qual é impossível resistir completamente. Ou seja, por mais convincente que sejam os nossos argumentos, o testemunho convence muito mais do que o próprio argumento. E aqui isso era exemplificado na vida de Paulo, segundo o livro Atos dos Apóstolos. E aqui, na igreja de Atos, logo aqui no final do 41 até o 47, né, que é o texto que a lição pede para a gente dar uma analisada, você começa a ver um pouquinho dessas coisas. Eles tinham tudo que eles tinham era comum entre eles, comiam junto, e você sabe que quando nós nos alimentamos juntos, a intimidade aumenta e o amor fraternal aumenta também. Então eles tinham esse costume, eles dividiam as suas propriedades com aqueles que não tinham necessidade, e eles, a Bíblia fala aqui que eles contavam com a simpatia de todos. Eram pessoas agradáveis, não eram pessoas desagradáveis, né? Que são aquelas pessoas sisudas, né? Fechadas, duras, que não dão um sorriso. Mas o interessante, Daniel, sem cortar seu comentário, Sim. Só para dizer isso, que isso foi a transformação deles. Exatamente. Porque antes, o próprio Pedro chegou a olhar para os outros e falar assim, olha, ainda que todos esses te neguem, eu não te negarei. Exato. Olha que arrogância. Então, isso que você está falando é muito importante, Sim. porque essa confraternização que existiu entre eles ali, Sim. foi pós a morte de Cristo. Exatamente. Porque antes não existia. Sim. Ainda o velho homem ainda vivia, né? Sim, a descida do Espírito Santo fez com que essa igreja foi uma igreja em que
a sua argumentação, os seus sermões eram incontestáveis, porque eles eram acompanhados das obras. Puxa, é verdade. Não era só as palavras, o testemunho, as obras acompanhavam. E quantas pessoas estão dizendo hoje, né? Não, o que importa é só falar. O testemunho não é tão importante, né? Então, você pode pregar uma coisa e com seu testemunho você diz outra. Que tipo de evangelho é esse? O evangelho de Cristo é um evangelho que transforma. A palavra de Deus, ela não tem poder nenhum fechado numa estante empoeirando. Agora, quando ela estiver funcionando na vida do cristão, ela vai ter poder. Tem até uma pequena brincadeira que fizeram uma vez, né? E me falaram assim uma vez, qual que é a diferença entre a Bíblia do crente e a Bíblia do católico? Aí eu tentei argumentar, né, que a Bíblia católica tem alguns livros a mais, tudo mais. Aí a pessoa falou brincando assim, né? Não, a Bíblia do católico, ela cheira poeira da estante. E a Bíblia do crente cheira sovaco. Mas nenhuma delas transforma a vida. Né? Que coisa triste para nós, né? Agora, a nossa Bíblia, ela não poderia cheirar nada disso. A nossa Bíblia, ela deveria ter cheiro de vida para vida, porque ela tem que entrar na minha vida, mudar a minha vida, e então ela vai mudar a vida do outro também. E o povo de Atos aqui compreendeu essa mensagem e aplicou essa mensagem. Tem algo que eu achei, que eu consegui captar dessa lição de quinta, que eu achei um dado muito, muito interessante mesmo. Eu comentei anteriormente falando sobre por que tantas pessoas entram e saem da igreja e não permanecem, né? Agora me digam, dessas quase 3 mil pessoas que entraram, quantas permaneceram? Vocês sabem? Atos 2:41 diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Sim. Verso seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse verso nos dá a entender que quantas pessoas permaneceram? Todos. Todos permaneceram. Amém. E como que eles permaneceram? Através da convivência. A convivência. Um bom testemunho, uma boa pregação, ele pode converter inicialmente, pode fazer a pessoa aceitar o evangelho. Mas o que faz uma pessoa permanecer com o evangelho é ela ver em outras pessoas aquilo que ela precisa ser. Como nós sempre falamos, né, e como Ellen White falou várias vezes, um sermão pregado do púlpito não tem o poder, não tem 1/1000 do poder, e ela fala literalmente com esse número. Um sermão pregado do púlpito tem a 1000ª parte do poder de uma família bem estruturada. Exatamente. Por quê? Porque o que a sociedade precisa não é de palavras bonitas faladas de um sermão ou de palavras ou de promessas. São promessas do sermão. Jesus vai te transformar, Jesus pode fazer isso. Mas que prova nós temos de que ele pode fazer isso? A vida. Então, olhem o poder que tem uma pessoa que vive, como o irmão Daniel acabou de falar, que vive aquilo que ela prega. O poder de uma família bem estruturada. Ela tem o poder maior do que 1000 sermões. Amém. Pedro, com um sermão, converteu 3 mil. Mas quantas pessoas mais não vieram depois? E quantas dessas pessoas permaneceram devido ao testemunho dos apóstolos? Exato. Podemos deduzir pelo texto que todas permaneceram. Que diferença hoje em dia? Podemos ver recentemente em nosso meio, talvez não no meio adventista especificamente, mas em outras igrejas, milhares de pessoas muitas vezes se batizam de uma vez, mas o que faz elas permanecerem é essa convivência com aqueles que realmente foram transformados. O batismo é a aceitação. A vida é que demonstra a sua verdadeira aceitação e a sua transformação pelo Evangelho. Interessante também o que o Moses falou, porque não adianta muito nós crescermos horizontalmente como igreja e não crescermos verticalmente. Porque estamos crescendo só em números, mas não estamos crescendo em espiritualidade. E o que Deus mais espera é que ele não precisa de um número tão grande. Ele pode fazer milagres com um número bem pequeno. Agora, o que ele precisa é que esse número bem pequeno esteja crescendo na vertical. Amém. Pode ser também, né, que um dos motivos de nós estarmos crescendo em número, mas não em espiritualidade, é porque os nossos sermões foram adaptados para ganhar pessoas para a igreja e não para Cristo. Não para Cristo. Porque se a mensagem for poderosa, se for uma mensagem que transforma, se for uma mensagem que prepara para Cristo e não somente para a igreja, sem dúvida que nós não teríamos esses batismos com esses grandes números de pessoas aí se colocando. Porque muitos querem aceitar Jesus como seu Salvador.
mas não como seu Senhor, né? É. Que determina onde vamos, o que pensamos, o que falamos e como agimos. Exatamente. Mas nós acreditamos em uma coisa, que enquanto há vida, enquanto há graça, há esperança. Amém. E há esperança para nós ainda, e há esperança para Amém. todos que nos acompanham. Amém. E nesse momento eu gostaria de convidar o irmão Moses a olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem especial para todos que nos acompanham. Bem, essa lição realmente emocionante se nós formos ver tudo que ela envolve, né? Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos é que nós possamos buscar, primeiramente, um resumo dessa lição, nos alicerçarmos na palavra de Deus, confiarmos plenamente nela. Porque quando confiarmos plenamente nessa palavra, ela vai mexer também com os nossos sentimentos, mas principalmente com a nossa vida. Como acabamos de dizer por último, aquilo que transforma o mundo é o testemunho, não as palavras. Nós podemos ler no verso 42 que o que fazia eles permanecerem juntos era a comunhão no partir do pão e nas orações, e também através do ensinamento da doutrina. Mas minha oração para nós é que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo, verdadeiramente, para que nós possamos viver cada palavra que nós pregamos. E assim sim, encher o mundo com a glória de Deus. Amém. Amém, irmão Moses, muito obrigado. Agora, irmão Daniel, convido você a olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem também para os nossos ouvintes. Meus queridos, eu gostaria de fazer um apelo para você pensar um pouquinho. O que é uma vida de 70 a 80 anos perto de uma eternidade que não tem fim? Então, essa vida é a vida que você e eu temos. Então, você já imagina se nós entregarmos essa vidinha medíocre e ridícula que nós temos de 70 a 80 anos nas mãos de Cristo e Ele nos recompensar com a vida eterna? Temos uma motivação ou não temos? Temos uma motivação maravilhosa, mas que essa não seja a sua motivação. Que a sua motivação seja o amor pelo que Ele fez por cada um de nós e o amor pelo que Ele ainda faz por cada um de nós, e que possamos ter em nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que nós possamos amar o próximo como amamos a nós mesmos e como Ele nos amou. O objetivo de Cristo para nós é esse, que sejamos assim como Ele. Assim como Ele deu a vida pelos seus amigos, Ele fala que não existe nenhum amor maior do que esse, que possamos também, se for o caso, dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Que essa seja a nossa motivação, porque Pedro e os discípulos naquele momento não estavam preocupados com as suas vidas, estavam preocupados com a salvação até daqueles que ajudaram a crucificar o seu mestre. Que pensemos nisso e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigado, Daniel. Obrigado, Moses. Também gostaria de dizer para você e nesse momento, primeiramente, agradecer a sua presença aqui. E eu gostaria de dizer uma palavra especial para você. A minha e a sua experiência não salva, mas ela conduz à salvação. Ela conduz as pessoas a acreditar na palavra que você fala. Se a sua experiência for de comum acordo com aquilo que você prega, as pessoas elas vão ser conduzidas a aceitar a mensagem que você prega, a aceitar o Cristo que você prega. Agora, nós não podemos também deixar de refletir que, às vezes, a mensagem que nós estamos pregando precisa, primeiramente, transformar a nossa própria vida. Se nós não estamos em paz com Cristo, como é que nós vamos pregar paz para as pessoas? Se nós não fizemos reconciliação com Cristo, como é que nós vamos pregar reconciliação entre Cristo e as pessoas? Antes de nós pregarmos, temos que nos esforçar por viver, por experimentar aquilo que Cristo tem para nós. E Cristo tem o melhor para mim, Cristo tem o melhor para você. Sem dúvida alguma que nós vamos ser muito mais poderosos na nossa missão. Nós permitirmos que a missão transforme a vida do missionário. Amém. E que Deus possa abençoar você que nos acompanha, que compartilhou, que vai compartilhar esse vídeo, que deixou o seu like, o seu comentário. Também agradeço à equipe de produção que sempre se dedica o máximo para deixar aí esse vídeo da melhor maneira possível. Agradeço aqui ao irmão Moses, que se disponibilizou, deixou ali o seu trabalho para estar aqui conosco gravando. O irmão Daniel também, que deixou ali os seus jovens. E o Daniel está dando aula na escola essa semana. Exatamente. E tirou um tempinho para nós aqui. Amém. E peço também nessa lição um pedido especial que você possa orar por nós aqui. Hoje, agora já estamos no período da tarde, já quase no final da tarde. Nós estamos o dia inteiro gravando. Essa já é a terceira lição que gravamos hoje. E eu queria trazer isso para você entender que nós estamos nos esforçando para trazer o melhor para vocês também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço da equipe Lições para a Eternidade. E finaliza aqui mais um programa Lições para a Eternidade.
IAG. Juntos avançaremos.